O método Loomis, ele é um método que eu uso desde sempre. Foi o único método que eu aprendi de desenho e de cara eu senti que ele era o que eu precisava, porque ele tem exatamente a estrutura que eu gostaria, para medir as coisas e poder manipular as proporções. Eu particularmente acho que esse é o método mais eficiente para desenhar em qualquer estilo, porque você tem total controle de todas as proporções se você prestar atenção. Um grande erro, não diria que é erro, mas é uma percepção errada que as pessoas têm, é que o método Loomis é focado em etapas. E não é. O método Loomis, ele é sobre proporções. Essa é a grande chave para entender o método e saber utilizar ele bem. O método Loomis é um guia sobre como criar a estrutura da cabeça e como posicionar as partes do rosto, que pode ser adaptado de acordo com como você gosta de desenhar. Eu mesmo fiz minhas próprias modificações para o método para ficar mais confortável para mim. Mas vamos lá, um resumo aqui do que é o método Loomis. Eu vou fazer esse resumo bem rápido porque eu quero passar para como eu uso ele da minha forma mais específica e como é que eu utilizo todos os recursos que esse método traz. O método Loomis é o seguinte: a gente geralmente começa desenhando uma bola, traça o meio da cabeça, procura aqui mais ou menos o meio da esfera, e aí a gente cria essa cruz e repete essa proporção aqui, ó, do topo da bola para o meio, do meio da bola para a base. A gente vai repetir essas duas distâncias aqui embaixo e traçar mais ou menos aqui o final da cabeça. Depois a gente vai fatiar as laterais, só um pouquinho, deixando elas mais retinhas. E aí a gente vai juntar essas laterais, vou até descer elas mais um pouco aqui, e fechar aqui uma estrutura do rosto. E aqui a gente tem basicamente a marcação da altura da sobrancelha, da altura do nariz e o queixo. Esse é o geralzão do método Loomis. Então quando eu ia desenhar, era mais ou menos esse meu processo. Eu passava horas tentando procurar uma esfera que eu achasse agradável. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de controle no meu traço, então eu consigo encontrar ela mais rápido. Eu procurava aqui mais ou menos o meio da esfera, procurava aqui a frente da esfera também. Aquela cruz que eu fiz aqui, ela ainda está aqui. Eu traçava aqui a base da esfera e repetia essas proporções para encontrar mais ou menos aqui o finalzinho do rosto. E aí eu procurava aqui a lateral da esfera para poder traçar aqui mais ou menos o maxilar. É que eu tenho a estrutura básica para desenhar rostos, que é uma separação de terços. O método Loomis é sobre isso. A gente tem o terço superior, que é esse aqui. A gente tem o terço médio e a gente tem o terço de base, o terço baixo aqui. 3 partes da cabeça. A partir daqui, eu começava a blocar as informações, começava a dar forma para essa estrutura. E é onde eu começava a trabalhar volumes e cavidades. O que é isso? É basicamente tudo que muda na estrutura do rosto. Então eu ia começar a procurar aqui, marcar o nariz. Aliás, antes eu marcava mais quadradão, então vou marcar mais quadradão aqui. Era uma blocagem bem simplona, só para eu saber onde é que tava tudo. Aí eu procurava aqui as sobrancelhas, que ficam nessa linha que separa o primeiro terço do segundo. Procurava os olhos aqui um pouco abaixo das sobrancelhas. Procurava o olho do outro lado. Mas aqui, antes de adicionar o olho, eu vou fazer algumas modificações já na estrutura do rosto. Vou começar a criar um volume mais interessante aqui pra gente. Pra mim, no caso. O que eu fiz aqui? Eu procurei os relevos do rosto e as cavidades. Eu tenho a cavidade ocular, o relevo da maçã do rosto e aqui a curvinha que existe da bochecha pro queixo. Eu já simplifiquei elas aqui para facilitar o meu desenho, para facilitar a minha vida. Inclusive eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais gordo. E aqui eu começava a adicionar os olhos. Eu tô fazendo isso aqui de cabeça, mas enquanto eu desenho, geralmente eu tô procurando várias métricas. Primeiro, sobrancelhas. Elas estão alinhadas na linha do primeiro terço. Elas estão aqui, ó, naquela linha que a gente traçou no começo. Eu vou até tirar essa marcação aqui para ficar mais óbvio. As sobrancelhas estão aqui, tá? O nariz, ele vem dessa marcação até essa marcação. Então ele ocupa essa região do terço do meio. Os olhos, eles estão alinhados aqui. Geralmente é o que eu gosto de fazer. Eu alinho eles mais ou menos com a ponta do nariz. Essa ponta tá mais ou menos aqui dentro. E aí eu sei onde é que começa um olho. Esse é meu truque para não deixar o olho muito separado nem muito junto. Tem gente que fala que é para usar um outro olho para separar os dois. Eu prefiro isso aqui. Eu prefiro usar o nariz como referência porque isso me ajuda a criar uma estrutura mais orgânica, mais natural. Mas continuando, aqui eu já tenho a métrica da sobrancelha, dos olhos e do nariz.
A altura dos olhos é meio difícil. Ela varia bastante, porque tem pessoas que têm a sobrancelha mais próxima dos olhos e tem pessoas que têm a sobrancelha mais distante. Então a altura dos olhos é algo que você vai testando e encontrando aqui qual é que te agrada mais. Pelo menos foi isso que eu fiz. Eu uso muito teste. São 6 anos testando muita coisa. É por isso que eu tenho certeza de algumas coisas. A orelha, ela, assim como o nariz, ocupa esse terço do meio aqui, tá? Aqui nessa blocagem, ela estaria mais ou menos assim. Ela começa mais ou menos nessas duas linhas. Então aqui eu vou seguir a linha da sobrancelha e a linha do nariz para encontrar onde é que está a posição da sobrancelha. E uma outra coisa aqui que a gente erra muito é subestimar o tamanho do crânio. Quando eu sigo o método Loomis, isso é algo que sempre acontecia comigo. Eu acabava fazendo crânios pequenos e deixando a orelha muito próximo do olho, como tá aqui. E é algo que eu sempre tinha que acabar corrigindo manualmente. Isso é natural, porque a gente está aqui focado no processo, focado na estrutura, e a gente acaba negligenciando algumas proporções que não são tão óbvias. Então a coisa que eu sempre acabava tendo que fazer era ajustar o tamanho do crânio e a distância da orelha em relação ao resto do rosto. Agora tá mais agradável. E aqui a posição da boca, eu sempre chuto. Ela fica entre o queixo e o nariz, um pouquinho para cima. Então eu traço ela aqui um pouquinho mais alta. É mais ou menos essa aqui a posição da boca. Aqui a gente tem uma blocagem simples. Esse era o meu processo quando eu comecei a estudar esse método. E com o tempo passando, né? São 6 anos já que eu tô fazendo isso. Eu comecei a adquirir alguns atalhos para desenhar. Hoje em dia eu já não desenho mais essa estrutura aqui. Apesar dela estar sempre na minha mente quando eu tô desenhando. Eu já começo procurando mais ou menos aqui a forma do rosto que eu quero pro personagem. E aí se eu quero um personagem mais bruto, eu desenho uma forma do rosto mais quadradona, por exemplo. E daqui eu já começo a encaixar as coisas. Aqui eu começo a procurar dentro da minha cabeça a estrutura do terço. E aqui eu já sei que eu vou adicionar a orelha mais ou menos nessa altura, que aqui vão ser as sobrancelhas, que aqui vai ser o olho, o nariz vai estar mais ou menos aqui, a boca mais ou menos aqui. Isso está tudo dentro da minha cabeça já. Se eu quero um rostinho um pouco mais fino, com aquele arquétipo mais feminino, novamente, eu procuro essas formas primeiro, e aí depois eu começo a adicionar as coisas. Sobrancelha aqui, os olhos aqui, nariz, boca. Depois de fazer por anos isso aqui, eu memorizei essa estrutura básica, eu consigo criar a cabeça com muito mais tranquilidade. A chave para você dominar o método Loomis e dominar o desenho de cabeça é essa estrutura aqui, ó. Essas duas, na verdade. Faça bastante blocagens hiper simples como essa aqui, só marcando os terços, o volume da cabeça em geral. Não precisa nem adicionar essa orelha, deixa ela de fora. E faça bastante blocagens nesse nível de simplicidade aqui. E aí você pode criar pequenas variações. O formato do olho, se a pessoa tem um olho mais apertado, você pode diminuir o olho da pessoa. Se ela tem um nariz diferente, se ela é uma pessoa negra, por exemplo, ela vai ter um nariz, às vezes, um pouco mais largo. E aí você modifica isso também. Não sei se esse nariz está muito negro da minha parte não, tá? Acho que com a finalizaçãozinha vai parecer mais. Enfim, se ela tem um rosto mais arredondado, aí você muda essa estrutura. Mas tenta manter esse nível de simplicidade aqui. Eu te garanto, 100 cabeças dessas aqui, ó, você nunca mais vai ter problema com proporção. Você nunca mais vai desenhar aquela cabeça que a parte de cima tá muito grande, a parte de baixo tá muito pequena, e aí quando você começa a desenhar, fica uma proporção esquisita do nariz e da boca, parece que você tá desenhando um alienígena. Esse tipo de erro que é bem comum para quem tá começando. Então, a primeira coisa para focar é isso. A blocagem mais simples e a questão dos volumes e cavidades do rosto. Entender que aqui a gente tem o volume do crânio, ele vai um pouquinho para frente, ele desce aqui no nariz e segue o volume do nariz. Na boca ele tem um volume extra também. Aqui nos olhos é a mesma coisa, ele vai ter um volume extra aqui nos olhos. Isso foi algo que eu aprendi com o tempo, tá? Não é algo que eu desenvolvi super rápido. Essa noção tridimensional dos volumes do rosto leva um tempo para aprender. Então isso aqui é mais importante do que tudo que você for praticar. Antes de desenhar rostos super definidos, super detalhados, experimente isso aqui. Separa a sobrancelha com um traço, o rosto com
4 traços que você pode manipular a altura deles para mudar a aparência do olho. O nariz, só essa blocagem simplona aqui. Você separa aqui, ó. Meu truque para desenhar nariz. Eu geralmente fazia esse tracinho aqui e eu blocava a parte de baixo do nariz, a parte de cima do nariz. Isso aqui é tipo um prisma. E daqui eu partia para a ponte. Se eu queria um nariz pontudo, essa ponte vinha aqui mais para dentro. Se eu queria um nariz mais reto, mais para fora. Nariz mais arredondado, a ponte aqui arredondava também. Eu uso essa base. Talvez valha a pena fazer um vídeo sobre desenho de rostos. Eu acho que já tem bastante disso por aí. É só questão de pesquisar, mas sei lá, véio. Tem gente que gosta do jeito que eu explico. Enfim, sempre fica o nariz nesse prisma, a sobrancelha em traço, o olho em 4 traços, a boca é um traço, a orelha é só esse formato aqui. E tenta desenhar bastante rostos, pegando toda essa estrutura tridimensional, pegando esses contornos do rosto aqui, tentando entender principalmente essas proporções, essas marcações, encaixar tudo dentro dos textos e encaixar as coisas comparando uma com a outra. Foca nisso aqui, que você com certeza vai conseguir extrair muito mais das suas práticas. Deixa os detalhes para quando você dominar bem essa parte.